Nós já estruturamos o conceito de vida. Nós também falamos como ela surgiu no nosso planeta. Agora a gente vai partir de uma das condições básicas para um ser considerado vivo e expandir o nosso conhecimento, avançando em mais uma unidade no nosso estudo da biologia. Essa característica, essa condição básica é a composição química mínima, que está estruturada em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos formam moléculas que nós conhecemos como nutrientes. E é sobre eles que vamos começar a falar a partir desse vídeo. E é claro, o primeiro não poderia ser nem mais nem menos que aquele nutriente que todo mundo diz que é essencial no ambiente para se abrigar à vida. Eu estou falando da água. Mas antes da gente começar, não esquece de ter tudo preparado aí. Pegar papel, caneta, lápis, borracha, anotar aquilo que vai ser falado e, se você obviamente for novo ou for nova por aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. E agora você já tem a certeza de que é hora do estudo aqui no Renologia. Antes da gente começar a falar propriamente da água e entender como ela é tão importante para os processos biológicos, vale aqui a gente trazer uma informação fundamental para o estudo a partir de agora. A água é considerada um macronutriente. E quando a gente pensa no prefixo macro, a gente fala de algo grande. Mas nesse caso, nós não estamos falando de dimensões espaciais. Nós não falamos que a água é uma molécula gigantesca, né? Tem uma estrutura química gigantesca. O macro, na verdade, esse prefixo serve para dizer que é necessária uma grande quantidade desse nutriente na nossa dieta diária. Então, um macronutriente é um nutriente que precisa estar presente abundantemente na nossa dieta. Dito isso, eu posso afirmar a vocês que a média de consumo necessária para a água de um ser humano adulto, né, típico, é de 2 litros por dia. É claro que isso vai variar de acordo com a temperatura do ambiente, vai variar de acordo com o seu gasto de água no dia, né, das suas necessidades, da sua rotina, mas a gente trabalha aí com uma média de 2 litros d'água por dia, contabilizando não só a água bebida, mas também a água que está presente nos alimentos. Bem, agora então vamos falar da molécula da água, para a gente poder começar a entender como ela funciona para os processos biológicos. E é claro que a gente vai partir do básico. Qual é a fórmula da água? Parece uma pergunta boba, mas ela vai ser importantíssima para a gente compreender tudo que a gente precisa estudar nesse vídeo. Bem, a fórmula da água é H2O. Significa o quê? Que ela é formada por um átomo central de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio fazendo ligações covalentes. Agora, o que é importante nessa fórmula da água não é a fórmula H2O, e sim a sua estrutura molecular, porque o oxigênio acaba concentrando em uma parte da molécula os seus elétrons que não estão participando das ligações. E isso faz com que a molécula ela se dobre, formando um ângulo de 104,5 graus, trazendo então um polo que é negativo e um polo que é positivo, representado pelos átomos de hidrogênio. Dessa forma, nós vamos dizer que a água é uma molécula polar, que a água é uma substância polar, e a gente consegue ver na figura
exatamente os dois polos dessa molécula. O negativo, formado pela região que vão se concentrar os elétrons no oxigênio, e o positivo, formado pelos dois átomos de hidrogênio. E é justamente essa polaridade da molécula da água que vai trazer a ela algumas características que serão muito importantes para os processos biológicos. E a primeira dessas características é uma conformação que a água adquire já como substância, aproximando os polos negativos dos polos positivos das moléculas de água, formando aquilo que a gente chama de pontes ou de ligações de hidrogênio. Nesse caso, toda vez que eu tenho, então, esse lado negativo da molécula exposto, eu vou atrair o lado positivo da molécula, de outra molécula de água, formando aí uma grande rede de moléculas, e a figura exemplifica muito bem isso para a gente. A gente pode ver 4 pontes de hidrogênio sendo formadas aí a partir desta molécula central que nós temos desenhada. E isso faz com que a água possa ter uma das características mais importantes para os processos biológicos. A água é considerada o solvente universal. E o que significa isso? Significa que a água vai dissolver uma grande quantidade de substâncias químicas. Qualquer substância? Obviamente que não. Apenas as substâncias polares. Polares igual à própria água. Ela não só vai dissolver, como ela também vai ionizar algumas dessas substâncias. O processo de ionização é a quebra da molécula em duas partes. Uma que a gente vai chamar de cátion, que tem carga positiva, e outra que a gente vai chamar de ânion, que tem carga negativa. Assim que o cátion e o ânion são formados, essa manutenção da ionização vai ocorrer porque no cátion os polos negativos da água vão cercar a estrutura, formando como uma película protetora. No ânion, a mesma coisa vai acontecer, mas com os polos positivos da água fazendo isso. Dessa maneira, a gente pode ver aí o exemplo do cloreto de sódio, onde o sódio tem carga positiva e vai ser cercado pelos polos negativos da água, enquanto o cloro tem carga negativa e será cercado pelos polos positivos da água. E alguns processos biológicos precisam dessa característica da água. Entre eles tem o nosso metabolismo, que é fundamental para a nossa sobrevivência e também é uma condição básica de vida. A excreção, que é muitas vezes feita pelos excretas diluídos em água, e a gente pode usar a nossa própria urina como exemplo, na qual a ureia, que faz mal para as nossas células e precisa ser eliminada, acaba sendo dissolvida em água, reduzindo assim a sua toxicidade. Outra coisa que é favorecida pela água ser um solvente universal é a absorção de nutrientes. Eles são melhores absorvidos quando dissolvidos, e o transporte de substâncias. E aí eu não estou falando só do sangue, que transporta substâncias para todo o organismo, sendo um tecido líquido baseado em água, mas estou falando também do transporte pela membrana plasmática entre o meio interno e o meio externo da célula. E isso a gente vai ter um vídeo específico para debater, beleza? Bem, a água também participa de reações químicas, e uma das mais importantes é a que a gente conhece como hidrólise. Hidrólise, hidro, água, lise, quebra. É a quebra de uma molécula mediada pela água. Nesse caso, a gente vai ter a formação de duas moléculas menores e a água vai ceder átomos da sua molécula para estabilizar as duas moléculas produto. Isso é fundamental e ocorre muito no nosso metabolismo. Outra característica importante é o elevado calor específico dessa substância, que faz com que ela absorva uma quantidade considerável de calor sem perder as suas propriedades físico-químicas. Isso mantém estável uma grande quantidade de células, organismos e ecossistemas, fundamental para a vida no planeta. Outros dois
processos, outras duas características da água que não têm a mesma relevância que os anteriores, mas também favorecem processos biológicos, são a tensão superficial e a capilaridade. A tensão superficial nada mais nada menos que é uma molécula coesa, uma molécula não, uma película coesa formada na superfície da água que permite, como todo professor de química gosta de usar como exemplo, quando fala de propriedades da água, que o navio ele flutue, que o navio ele caminhe pela água, mesmo sendo mais denso e mais pesado que ela. Para a biologia, a gente vai observar em algumas espécies, principalmente de artrópodes, que conseguem flutuar na água, o que para eles é muito importante. E a gente tem também aí a capilaridade, que é um movimento que a água faz em tubos, em pequenos capilares, né? Capilar é um tubo fino, tá? Sem necessidade de qualquer impulsão, é algo natural. E a gente pode observar isso muito bem quando a gente coloca o canudo transparente num copo e a gente percebe que o líquido do canudo está num nível um pouco maior que o nível do copo. Agora, vale lembrar que se você for usar canudo, usa de papel que é biodegradável ou use então de metal que você vai reaproveitar e assim evitando que o canudo, que é plástico, vá para o meio ambiente, beleza? Bem, a gente encerra esse vídeo por aqui e no próximo nós vamos falar dos sais minerais, nosso segundo tipo de nutrientes.